Ó Deus, através da tua palavra, abaixa a sua cabeça. Me usa como o Senhor quer, Senhor. Meu Deus, as crianças que estão a caminho, que estão chegando, crianças, jovens, adolescentes, abra o entendimento deles, Senhor. Deus, que não venha ser nada de mim, Senhor, mas que eu tenha misericórdia, perdoa minhas falhas, meus pecados, mas seja conforme a vontade do Senhor. Que eles venham, meu Pai, abrir o coração e saber que o Senhor, meu Pai, está à porta. Se aqui tem alguém que ainda não aceitou Cristo, vem entender através da palavra. Quem ainda, meu Pai, não entendeu o chamado, vem entender. Ó Deus, que tudo venha a ser conforme a vontade do Senhor. Hoje estaremos falando dos 10 mandamentos. E um dos temas, Senhor, não furtarás, meu Pai. Então faça isso, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém, pessoal? Nós temos falado já, demos a primeira aula. A pregação vai ser sobre isto, os 10 mandamentos. Já demos a primeira aula, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E hoje é a 8ª aula, na palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando, não furtarás. Aí você vai assim, falar assim, como que uma pessoa pode roubar a Deus? Tem como? Vocês vão descobrir hoje na palavra dele. Hoje você vai entender a importância que tem de você ser fiel. Seja você criança, seja você jovem, seja você adulto. Hoje vai haver um despertamento dentro de vocês. Vocês vão saber porque muitas coisas estão acontecendo ao contrário do que você tem lutado, ao contrário do que você tem pedido. Amém? Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, como nós estamos lendo lá em Êxodo 20, né? Hoje nós, em cima desse tema, não furtarás, eu vou estar lendo lá em Malaquias. Abre a palavra de Deus aí, em Malaquias 3. No capítulo 3. Amém? Malaquias 3. Capítulo 3, Malaquias 3, vou ler do versículo. Enquanto você vai procurando, eu vou dizer para você o motivo, o significado não furtar. O que significa? Deixa a passagem aberta aí em Malaquias 3, vou ler do 8 ao 12, amém? Deixa marcado o versículo 8 em diante que eu vou estar lendo com vocês. Mas antes de eu entrar na palavra, o motivo de eu estar falando do não furtar, que quer dizer o quê? Ó, não fraudar, não roubar, não tocar. Provavelmente, quando a gente pensa, não roubarás, a gente já pensa logo que é um assalto, né? Algo desse tipo. Mas hoje aqui você vai entender claramente na palavra de Deus por que Deus deixou esse mandamento, essa lei. Então vamos lá. No versículo 8. Amém? Quem já achou? Quem não achou, levanta o dedinho que eu vou ajudar vocês. Amém? Malaquias capítulo 3. Esse é um dever de todos nós que buscam o Senhor, todos nós que querem um relacionamento com o Senhor. Nós vamos aprender coisas aqui extraordinárias, em nome de Jesus. Vocês estão bem? Se não estão bem, vão ficar. Talvez você entrou aqui, estava chateado, angustiado, irado, nervoso, o coração meio perturbado. Mas a presença do Senhor está começando a trabalhar dentro do seu coração. Por isso é o motivo que eu pedi um papelzinho com o seu nome para colocar aqui, ó. Depois a gente vai fazer o clamor.
pelo teu coração, pela tua vida espiritual. Amém? Vamos lá no versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Olha a pergunta que Deus faz para cada um de nós. No versículo 8. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que me roubamos? Ele responde para vocês, nos dízimos e nas ofertas. Aí diz no 9, e com maldições sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, assim e toda esta nação. No 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Devido fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção da tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. 11. Por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e as vossas videocampos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 12. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vos dizeis, que temos falado contra ti? Vamos ler até o 14? Vós teis dito, inútil é servir a Deus. Quantas pessoas têm falado isso, né? Inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Outra pergunta. Amém? Aí você diz assim, meu Deus, como isso pode acontecer? Eu roubar a Deus. Pode a pessoa roubar a Deus? Pode? Pode ou não pode? A pergunta é feita. Muitas das vezes nós fazemos um voto com Deus, você criança, jovens, adolescentes, às vezes você não pegou o envelope, mas falou com palavras. E você não cumpriu. Às vezes você pega um envelope, fala que vai fazer, vai ofertar e não oferta. Não devolve o dízimo. E eu digo uma coisa para vocês, que o Senhor Jesus, Ele está querendo que a gente tenha relacionamento com Ele. O que é relacionamento com Ele? Não porque, eu devolvo o dízimo. Aqui nós pegamos de dízimo até para as crianças. Eu devolvo o dízimo para o devorador não me devorar, não. É por temor, respeito às coisas de Deus. Aí você começa o quê? A devolver o que pertence a Cristo. Aí você fala assim, poxa, eu era, mas eu nunca consegui ser fiel. Eu já prometi várias vezes de ser um dizimista. Eu já tentei também ser fiel no que eu prometo a Ele em termos de fazer um voto ou fazer um propósito, mas eu não consigo. Mas hoje o Senhor está dizendo que isso vai mudar, amém? Porque muitas das vezes, por que começa às vezes as coisas começarem a dar errado? Às vezes é uma situação que você fala assim, poxa, é altos e baixos, eu só trabalho para comer. Nunca sobra para fazer uma viagem, nunca sobra para fazer algo bacana para mim. Eu só vivo trabalhando, mas meu trabalho só está me trazendo trabalho mesmo. Mas não tem tido recompensa, não tem tido a bênção de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? E muitas das vezes você fala assim, poxa, eu faço uma programação, eu faço de tudo, mas quando eu vou ver, o dinheiro já foi. Demora a chegar o pagamento, mas quando chega só deu para pagar a fatura. E Deus está falando para você, crianças, jovens, adolescentes, aprenda a ter intimidade com Deus e ser fiel. A sua fidelidade vai mudar a tua história. Aí você diz assim, mas o que o dízimo tem a ver e a oferta com a minha entrega? Tem tudo a ver. Porque é um mandamento.
Está sendo pregado a palavra de Deus. Aí você diz assim, eu prometi esse ano ajudar famílias em alimentos. Até ocorreu de eu conseguir, mas eu não consegui ajudar nenhuma família. Mas não é porque eu não quis, porque o meu compromisso foi mais sério, eu não tive tempo. Mas se você prometeu a Deus, ainda dá tempo, porque o ano não acabou. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, Jesus está à porta e é verdade. Vocês veem que as pessoas hoje quase não têm mais temor, não têm tido intimidade de orar. E às vezes você fala assim, mas eu não sei orar. Só basta você falar palavras sinceras, que Ele está aqui. Ele está te ouvindo. Está na tua casa. Você tem que ter uma intimidade com Deus. Assim, tem pessoas que ela tem ouvido mais o mal do que a voz de Deus. Ela tem pânico, ela tem medo, ela tem insegurança, não dorme bem. Vive dependente de remédio. Ou às vezes não é dependente de remédio, mas sente uma angústia, um vazio dentro de si. E procura como preencher esse vazio, pastora Rose. É a presença de Deus, você buscar Ele. Às vezes você já foi à igreja, já disse que aceitou Ele, mas parou. Jesus está sentindo falta de como você era. Quando você louvava, quando você assistia o culto com os jovens, com os adolescentes, quando você era de um grupo. Esse desânimo que você está tendo, não vem de Deus. Quem está entendendo a pregação? Esse desânimo que está vindo é uma batalha espiritual. O diabo, ele veio para quê? E ele tem feito isso com muitas pessoas. E Deus, ele não veio para... Deus, ele veio para nós ter aqui vida e vida com abundância. Quando fala abundância, a pessoa já pensa logo no quê? Não é assim? Mas é uma vida completa. É ter paz, é acordar bem, é ter dignidade, é ter saúde. O Senhor Jesus, ele nos promete ter uma vida que agrada a Ele. Uma vida que você fala assim, poxa, dinheiro nenhum paga o que eu estou sentindo. A presença de Deus, sabendo que se eu morrer hoje, eu tenho certeza da minha salvação. Mas tem pessoas que ela está tão desligada, tão distante, que ela só tem ouvido a voz maligna, que é tendo mágoa, tendo ódio, guardando rancor, difícil perdoar. Aí fala, mas quem fez foi ele, quem fez foi ela. Se eu contar a minha história, pastora, do que fizeram comigo, eu tenho um passado, que eu sou rejeitado desde o ventre da minha mãe. Aí Deus fala assim, quantos me rejeitaram e eu não desisti de você? Por que você se sente rejeitado, rejeitada? Deus está falando nessa noite aqui com alguém, tá? Por que você se sente diferente da tua família? Jesus está falando para você que Ele te ama. E essa amargura, esse sofrimento, essa solidão, esse vazio que está dentro de você, é só você chamar Jesus. Eu quero que o Senhor faça parte da minha história. Eu não quero mais esse vazio. Eu não quero mais ficar sem paz. Com uma pessoa sem paz, ela não pensa, é verdade ou não é? Ela não pensa em nada, ela nem pensa em ter um futuro. Porque ela está o quê? Cheio de problemas. Aí você pensa assim, criança não tem problema, quem te disse isso? Já conversei com criança de 7 anos com um problema maior do que o de um adulto. De olhar para ela e falar, como você aguenta isso? E ela fala assim, eu quero é Jesus, tia. Ora aqui, ó, tira esse demônio da minha cabeça. Uma criança pediu ajuda. Então, às vezes, o adulto é orgulhoso. Ele não pede ajuda e vai morrendo. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente aí? Parando no meio do caminho. Quantas pessoas aí que ela não consegue se perdoar porque ela fez algo lá atrás? Às vezes Deus está dando oportunidade. Você sabia que Deus está chamando aqueles que ninguém dá nada? Aquele que já se afastou, Deus está dando oportunidade de voltar.
Jesus está trabalhando, está trazendo pessoas para ajudar no altar, porque quem acha que tem condição, está saindo. Deus não chamou para quem tem condição. Ele chamou quem quer ser servo e quem quer serva. Quem quer fazer a vontade dele. Não tem essa que eu sei fazer, eu sou mais sábia, eu sei. Não. Jesus não chamou, Jesus chamou os humildes. Jesus chamou quem está perdido. Esse que acha que não tem mais solução para o problema dele e para o problema dela. Seja no casamento, seja na saúde, seja na casa dos seus pais. Não tem problema impossível para Deus. Deus está dizendo aqui também, ao respeito dessa palavra, que você precisa recomeçar. Quem aqui está recomeçando ou já recomeçou? Levanta a mão. Já recomecei minha vida com Jesus. Quem já? Amém. Amém. Uma oportunidade que ele abriu. Ele não abriu uma janela, ele abriu foi a porta. Ele abriu foi o braço para você. Quando ninguém estava dando nada por você. Você achou que Deus não ia te perdoar. Ele falou, não filha, vem. Vem filha, eu conto com você. Eu estou te dando um ministério. Não, minha filha, você é importante. O homem pode não te entender, o homem pode falar que você não pode, que você não deve, mas eu estou falando para você que eu quero é te salvar. Jesus quer salvação. Você sabia que tem muitos homens que botam muita regra, muita lei, muito não pode, não pode, não pode, não pode. E quando, em vez de estar pregando a palavra de Deus, está parando muitas pessoas com coisinha. Fazendo o povo fica sendo religioso. Jesus chamou você para servir Ele. Ele não chamou você para botar uma corrente. Ele chamou você para ser verdadeiramente livre. Aleluia. Jesus chamou nós para ter um relacionamento com Ele. De nós falar assim, eu quero Jesus e eu preciso dEle, porque eu estou sofrendo. No dia, aqui na data 12, que vocês vissem, acho que foi 15 crianças vieram aqui na frente aceitar Jesus. Quem estava aqui viu. Aí você fala assim, mas como a criança vai aceitar Jesus? Aceitando. Ela abrindo o quê? O coração dela, sendo sincera, que não quer mais uma vida velha. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem crianças que está ocorrendo uma situação tão grave que ela não consegue contar para o pai, para a mãe. E talvez você adulto já passou, ou ainda passa, não sei, que o mal trabalha na madrugada. Para atormentar, para usar o corpo daquela criança. É assim que o mal está trabalhando. E ela não consegue dormir. Ela tem, do nada, ela começa a ter raiva da mãe, raiva do pai. Do nada começa com a rebeldia, do nada começa a querer assumir, a falar que as amizades é melhor. Isso tem ocorrido. Mas você sabe por que está acontecendo isso? Já está escrito aqui há muito tempo, na palavra de Deus. O amor de muito ia acontecer o quê? Se esfriar. Está esfriando ou não está? Ou já está congelando, na verdade? Tem gente que vê a outra morrendo, mas não ajuda. Isso é dentro da igreja, é fora. Em vez de ajudar, só julgamento. E fala de uma pulseira, e fala de uma calça, e fala de um brinco. Em vez de estar falando de salvação, Jesus está vindo. Jesus está vindo, pessoal, desperta. Homens e mulheres de Deus, toca a trombeta, fala de salvação o máximo que você puder. Em vez de ficar falando da igreja A, igreja B, igreja C, falando que não pode. É muitas restrições e pouco falando de conversão. O convertimento vem através da libertação. E como é que a pessoa se liberta, pastora Rose? É quando ela se entrega. É quando ela fala que não quer mais aquela vida velha mais. Aí ela aceita Jesus, depois ela passa nas águas. Quem aqui já é batizado nas águas? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4. Mais quem? Jerusa? Já passou nas águas? 5, 6. Mais quem? Vai ter mais gente.
Jesus está falando para vocês, esse é o tempo. Quem não passou pelas águas, aceite Ele como seu único Salvador, Jesus Cristo. Eu falo de salvação para criança até assim, ó, pequenininho. Sabe por que eu falo isso? Porque eu era atormentada quando eu era criança. Eu via o mal, eu via demônios na madrugada, via bicho. Às vezes, eu conseguia dormir melhor quando eu ia para casa de uma amiga. Ela vai saber disso hoje. Eu dormia melhor na casa de alguém, não na casa dos meus pais. Nem meus pais sabem disso. Hoje eu só tenho minha mãezinha. Meu pai eu não tenho mais. Mas eu só tinha um sono legal quando eu dormia na casa da minha amiga Jane. Porque eu ouvia, ele falava comigo. Ele queria me sufocar de madrugada. Ele queria me matar. Isso é muito sério que eu estou falando aqui. E às vezes você está passando por isso, ou seu filho, você não procura ajuda. E só consegue ajuda espiritual. Pedir uma ajuda de um pastor, uma missionária, alguém para te ajudar. Se sua mãe é de Deus, já abre a boca para ela e fala: mãe, eu estou passando por batalha espiritual. O mal está vindo na madrugada. Está querendo me matar. Está vindo me dar recado. Está falando que eu não vou ser feliz. Tenho sonhado com a senhora morta, meu pai morto. Só sonho com morte. O diabo ele tem roubado o sonho de muitas pessoas. É verdade ou não é? Em vez de ela sonhar coisas boas, ela só tem pesadelo. Deus quer que você venha ter coisas boas, notícias boas, a sua família feliz. Tu pensa que Deus que não quer converter teu marido? O maior prazer de Deus é ver ele cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas às vezes nós só falamos, mas não faz nada. Venha com a campanha da família. Acorda na madrugada. Crianças que estão orando. Eu estou fazendo um propósito de 10 dias. Uma criança me perguntou: eu posso fazer? Uma criança. Falei: por que não? O propósito de 10 dias não é para adulto ou para criança, ou senhor ou senhora. É para todos que querem. Eu quero, tia. Eu quero porque eu não sei o que é dormir. Eu já cortei pulsos, já tentei me matar. E eu quero relacionamento com Deus. Essa criança tem 9 anos de idade. Então você que está passando por batalha, ouvindo vozes, irritado à toa, irritado dentro de casa, querendo sair de casa, sumir, achando que não é amado, achando que seu pai não te ama. Às vezes você fala assim: não, se o meu pai me amasse, ele me daria mais atenção. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes nem ele teve isso. Às vezes nós descobrimos uma coisa que nem ele teve. Como é que ele vai te dar algo que ele não aprendeu nem na infância? Então você tem que ensinar ele. Quando eu casei com meu esposo, ele tinha muita dificuldade. Dificuldade de dar abraço. Dificuldade de falar abraço em família. Dificuldade de sorrir. Tem um abraço em família? Que coisa linda. Então, quando a gente começa a se aproximar das coisas de Deus, a gente vê: meu Deus, que ignorância. Mas não, era batalha espiritual. Batalha espiritual. Quando você começa a olhar... Então eu digo uma coisa pra você. É um abençoado aqui que vai ser pastor. Ele tem idade, qual é a idade dele, mãe? Ele tem 1 aninho, mas ele ama o altar, ele ama segurar o microfone, ele ama louvar, ele ama dançar para Jesus. Então eu estou falando com ele. Desde o dia que eu conheci ele, eu já falei que ele vai ser um pastor. E não tem jeito. Não adianta a oração contrária, não adianta a pessoa. Ele tem um chamado desde o ventre da mãe dele. Então eu digo uma coisa para você. Qual tem sido a tua palavra, mãe? Pai, você que está me vendo aí no vídeo, qual tem sido a tua palavra com os seus filhos? Será que você já abraçou seu filho? Você já disse a ele ainda? Olha, tem gente que só quer abraçar no Natal, Ano Novo. E
Não é certo isso. Por que não abraça agora? Por que não falar que ama hoje? Que amanhã pode ser tarde. É ou não é? Tem pessoas que ela tem dificuldade de abraçar, dificuldade que ama, de dizer que ama, dificuldade de dizer que precisa de ajuda. Graças a Deus eu nunca tive, não. Eu era calada, né, Jane? Era calada. Essa minha amiga que eu tô falando, ela tá aqui hoje. Estou muito feliz pela presença dela e a família dela. Deus abençoe ela e a família dela. Eu digo uma coisa pra vocês. Observa mais seus filhos. Conversa mais com eles. Às vezes você fala assim, mas eu já levo eles pra escola. Eu já faço comida pra eles. Não é assim? Mãe já responde assim mesmo. Mãe é desse jeito mesmo. Eu já botei ele pra viver. Eu já sofri 9 meses. Mas não é isso que eu tô falando. É conversar com ele. É dizer pra ele e pra ela que ele é especial. Ela é especial. Ela faz toda a diferença na sua vida. Mesmo às vezes com a rebeldia, mesmo às vezes com a resposta maldada. Mas você ama ele, ama ela. Mesmo que às vezes parece que ela não tá nem aí pra você, mas a filha gosta de receber um abraço, receber um cheiro, né? De falar, meu Deus, como a minha filha cresceu, minha filha tá bonita, né, Jennifer? Minha filha tá bonita, cresceu rápido. Com qual frequência você pensa na sua salvação? Com qual frequência você diz para sua família que você ama a sua família? Hoje é para você pensar. Qual o tempo que você vai ficar esperando para ser batizada nas águas? Não tem tempo mais para isso, não. A salvação, Deus deu uma vida para cada um ser humano, foi ou não foi? Então quem é que tem que cuidar dessa alma? É quem? Nós mesmos. Hoje eu quero chamar uma pessoa aqui que ela vai falar um pouquinho qual era a dificuldade dela espiritual no início e que ela só ouvia não, que não podia, que não dava, né? É você mesmo, minha irmã. Vem aqui, irmã Thaís. Ela vai falar um pouquinho, resumindo, em termos, qual era a maior dificuldade dela no mundo espiritual para ela poder ter chegado aqui. Irmã Thaís, né, irmã Thaís? Colaboradora Thaís. Boa noite a todos, a paz. Minha maior dificuldade era de seguir as vozes. Eu ouvia vozes demais e não sabia qual era. Se era do mal ou se era de Deus. Eu comecei a discernir elas vindo nos cultos. Quando o pastor pregou, voz de Deus é quando ele fala coisas boas, coisas certas e que não vai fazer mal nem a tua vida nem a vida de ninguém. E essa voz não falava essas coisas. Ela só mandava eu arrumar minha bolsa, abandonar minha família. Essa é minha ovelha. Desistir. Que é o pastor meu esposo. Boa noite, pastor. O que mais vinha era isso. Arruma tua bolsa, abandona tudo, ninguém te ouve, ninguém te dá ouvido. Muitas das vezes eu pensei em fazer isso. É o famoso sumir. Depois de um tempo que eu comecei a vir com frequência e guardar as coisas, porque antes eu achava, ouvia de um lado e jogava fora, não fazia tanta diferença para mim. Um tempo que eu vi que fazia diferença sim, que as palavras que estavam sendo ditas era para me guardar e não desperdiçar nenhum ar, foi que as coisas começaram a mudar. Aí eu comecei a discernir as vozes que não era boa, comecei a repreender, queimar, mas não gritando, eram nos pensamentos mesmo.
comecei a pedir a Deus discernimento e entendimento, porque eu não tinha nenhum. Ainda não tenho muito, mas eu sei que há tempo para tudo. Aí eu comecei a pedir a Deus, se fosse da vontade dele, que ele se cumprisse as palavras dele, que ele me fez há anos atrás. Graças a Deus, uma se cumpriu, que foi me batizar nas águas. Eu consegui. Por que você não conseguia se batizar nas águas? Porque as igrejas que eu congregava, as pessoas falavam que o pastor falava que eu não podia casar, se batizar nas águas. E nem ser nada dentro da igreja se eu não fosse casada. E eu não sou casada no papel ainda. Então ele falava, você não pode ser batizada, não pode se batizar por enquanto você não se casar. Meu Deus. E eu ficava me questionando sobre aquilo ali. Aí ele fez uma reunião com as moças, que eu fazia parte do grupo de louvor, onde eu ficava. Mas era como se eu estivesse perto de um monte de gente e ao mesmo tempo sozinha. Aí eu comecei a me questionar. Depois do acidente dos meus filhos, eu me afastei. Preferi ficar cuidando deles, que era o momento de eu cuidar deles. Aí, eu dentro de casa, a madrinha do meu filho mais velho me ligou, perguntou se eu ia no aniversário do esposo dela, que no caso era um culto de ação de graça, que quem ia pregar lá era a pastora Rose, que na época era a diaconisa Rose. E no começo eu não estava com vontade de ir muito para lugar nenhum, não, porque eu estava preferindo ficar dentro de casa. Mas eu fui. Finalmente eu ouvi a voz de Deus, vai, sai dentro da tua casa e vai. Eu fui. Lá eu conheci a pastora Rose. Me chamou para ir na frente para falar, só que não saía nada. Sempre fui meio calada. E também eu não tinha muita coisa para falar ali, preferi ficar na minha. Só chorava. Só isso. Aí um tempo passou, ela fez a visita na minha casa. Na época era 3 visitas do Gideon Resgate. Na primeira visita que ela fez lá, eu já comecei a vir um pouco, uma semana antes, né, da visita. Aqui eu comecei a ouvir a palavra, comecei a entender que não era a voz de Deus. Comecei a repreender quem